Tesouro? Que tesouro? Lá dos jesuítas, no Morro do Castelo. Você não conhece essa história? Ah, então venha comigo para conhecer. Oi, queridos! Eu sou Adriana Tourinho e sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio de Lugares na Literatura para falar do cenário em uma obra literária. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ajude a gente aqui a conversar sobre o que rolava nos livros. Bom, hoje nós estamos com a corda toda de um tema que eu adoro, que é o Morro do Castelo. E principalmente que é um tema rico. A gente vai falar sobre uma lenda centenária de tesouros escondidos no Morro do Castelo. Mais precisamente, nos subterrâneos desse morro, construídos pelos jesuítas. É uma história fantástica que seduziu o imaginário da população durante décadas, até mais do que um século, e sobreviveu mesmo depois que os jesuítas já tinham sido expulsos das Américas. E quem trouxe isso de forma muito divertida, muito bem escrita, foi o Lima Barreto, autor brasileiro que dispensa apresentações, um dos nossos grandes nomes. E ele escreveu no início do século XX esse livro aqui, chamado O Subterrâneo do Morro do Castelo. E esse livro, ele foi escrito em forma de folhetim, que era uma coisa muito na moda na época, em que o autor escrevia nos jornais e iam saindo os pedaços dos textos com aquela coisa contínua. Aí o público ficava assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu quero comprar o jornal para saber. Então isso estava muito na moda. E nessa época que ele escreveu o texto, o morro ainda existia, né? O morro foi demolido em 1922, nós já fizemos um episódio aqui falando sobre a fundação do Rio de Janeiro e o Morro do Castelo. Se você ainda não viu, vai lá ver. Vale muito a pena. E nessa época o morro ainda existia, mas uma parte do morro foi destruída para a construção da Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco. Então, nessa época do início do século XX, foi ali nos primeiros anos, quando abriu a Avenida Central, uma parte do morro foi retirada e descobriram umas galerias. Isso é verdade, realmente tem documentação. E aí o povo ficou todo alvoroçado. Gente, então será que é verdade esse negócio de tesouro? Vai ter tesouro dos jesuítas que eles esconderam lá antes de serem expulsos. E isso criou um rebuliço. O pessoal ficou assim, todo mundo querendo saber cadê o tesouro, cadê o ouro, cadê o dinheiro, cadê as pedras preciosas e tudo. No final, não encontraram nada, o entusiasmo acabou logo, eram galerias pouco profundas, pequenas, mas essa história, gente, data da época que os jesuítas estavam no Brasil e eles foram expulsos no século XVIII. E isso foi início do século XX. Então essa história teve um poder de permanecer. Porque quando fala de dinheiro, quando fala de ouro, quando fala de lenda, parece que o povo assim fica cheio de formiga no corpo e quer saber cadê, o que eu vou ganhar, como é que vai ser. E o Lima Barreto trouxe isso de forma muito gostosa. O Lima Barreto sempre defendeu a permanência do Morro do Castelo. Ele foi contra a destruição desse patrimônio e já se nota isso nessa época. Então, como é que funciona esse livro aqui? Ele foi escrevendo uma ficção a partir do que eles encontraram essas galerias. Ele criou uma ficção dizendo que as galerias eram muito maiores e que cada dia eles escavavam mais e descobriam uma galeria para a direita, uma galeria para a esquerda e salões. E será? Cadê o tesouro? Tem, não tem? E ele ainda teve o brilhantismo de inserir uma história bem assim romanesca, do gosto desses folhetins da época, de um romance da época da invasão francesa no século XVIII, onde uma mulher da nobreza teria um caso com um padre jesuíta que utilizava essas galerias subterrâneas para sair do seminário, do colégio dos jesuítas, e chegar até a casa dela para viver esse romance tórrido. Então ele se inspirou nessa história de tesouros e galerias subterrâneas e amores proibidos ali
no início do século XVIII e encantou o público. Então é um livro muito gostosinho de ler. Ele é um livro pequeno, eu peguei de cabeça para baixo, ó. A gente lê muito rápido, ele tem esse formato assim de folhetim, continua amanhã. Então, nessas escavações, o narrador ele encontra uma pessoa que diz ter documentos preciosíssimos que ele quer divulgar sobre a prova dos tesouros, e também nesses documentos tem registros dessa história da Dona Garça, que é essa mulher aristocrática que tem um caso com o Padre Jean, e a gente vai lendo e se divertindo, e nisso a gente realmente conhece a importância dos jesuítas no Brasil. Porque como é que acontece esse negócio de tesouro? Bom, os jesuítas foram importantes em toda a América, foi ali a Companhia de Jesus, né? E eles tinham realmente essa missão de evangelizar e educar. Então eles foram uma das ordens que mais teve poder na América e, consequentemente, no Brasil. Então, no início da colônia, os jesuítas eles tinham um poder enorme, eles tinham muito dinheiro. Eles, além do dinheiro que eles acumulavam, das fazendas, dos que eles produziam, eles ainda tinham privilégios enormes, não pagavam impostos, o que aumentava a acumulação cada vez mais e que, em um momento posterior, acabou minando essa relação com o Estado até a expulsão deles. A gente falou muito disso aqui no vídeo que a gente fez sobre as guerras guaraníticas, vale a pena, vai lá dar uma olhada no vídeo também, não perca. E, bom, mas nessa época da fundação do Rio de Janeiro, os jesuítas eram quem davam as cartas aqui. Então, quando foi instalado, saiu ali do Morro Caradicão e foi instalado o primeiro verdadeiro núcleo urbano no Morro do Castelo, foram os jesuítas que estavam à frente, foram eles que davam as ordens, as pessoas se submetiam ao que eles queriam. Então, no Morro do Castelo, que era o centro urbano, você tinha que ter o Colégio dos Jesuítas, a Igreja dos Jesuítas, que era o prédio principal ali projetado. Tinha a Igreja dos Jesuítas na Bahia, que era a capital, e a segunda foi aqui no Rio de Janeiro, e mostrava realmente a importância, porque além do prédio, não era só um prédio, os jesuítas eram responsáveis pela educação. Então os novos senhores que iam se formar depois, porque era educação laica e religiosa, eles já eram educados dentro desse molde de manter essa influência, esse poder. E no livro do Lima Barreto, a gente vê muito isso, não apenas o que eles tinham como dinheiro, porque eles tinham fazendas, tudo passava por eles, a comida, a educação, eles tinham olarias e eles tinham também pedreiras, então as construções, tudo dependia deles. E eles tinham uma influência gigantesca na Europa, no Brasil, e o livro vai mostrando como que esse Padre Jean conseguia diversos privilégios, como que os jesuítas mandavam e desmandavam até na própria proteção na época da invasão francesa. Então a gente refresca a memória com essa invasão aí de Duclerc e tudo isso que aconteceu no Rio de Janeiro no século XVIII. E claro, a gente sonha com os tesouros. Como é que aconteceu? Eles eram muito ricos. Eles começaram a ser expulsos, o Estado começou a enxotar os jesuítas em outros lugares. Então as pessoas fizeram um cálculo, cara, os jesuítas não eram burros, eles sabiam que mais cedo ou mais tarde seriam expulsos do Brasil também. Então eles devem ter escondido aquela riqueza em algum lugar. Então houve aí a lenda que eles fizeram subterrâneos, onde eles esconderam ouro, documentos, coisas religiosas muito valiosas, como estátuas e material religioso, porque quando eles foram expulsos não pegaram. E é verdade que o que se confiscou não era proporcional ao que se esperava, e isso alimentou ainda mais essa história de não tem tesouro, esconderam, cadê o tesouro, o ouro dos jesuítas? Foram expulsos, mas as pessoas não esqueceram, e isso aparece em outros lugares da literatura. Vocês lembram do livro que a gente falou aqui, da Júlia Lopes de Almeida, A Falência? Tinha aquelas duas tias que moravam no Morro do Castelo e que dizem que ficavam revirando ali os jardins para, quem sabe, encontrar as galerias com o tesouro dos jesuítas. As pessoas realmente acreditavam nisso. Tanto que quando demoliram o Morro do Castelo, a população se aglomerava e se amontoava para ver se iam achar, se não iam achar, se tinha tesouro, se não tinha tesouro. E o Lima Barreto conta isso de forma muito divertida. Ele chega a dizer
que tinha a encarnação do Pombal em um dos dirigentes ali das obras, que ia vingar o fato de ter expulsado os jesuítas, pagando a conta, dando esse tesouro para os pobres em uma outra encarnação. Então é muito divertido e a gente realmente entra naquela situação de um Rio de Janeiro que não tinha energia elétrica, onde à noite ninguém andava por ali e você tendo subterrâneos, você podia circular pela cidade sem ser visto, sem os perigos da noite de uma cidade que realmente tinha grandes problemas de segurança, e a gente sonha com isso. E o que era esse colégio dos jesuítas? Esse colégio dos jesuítas foi construído justamente no momento da instalação dos portugueses no Rio de Janeiro, para não deixarem os franceses tomar a cidade. E aí esse prédio ele foi projetado para ser gigantesco e monumental. Ele foi construído, mas ele não foi terminado. Uma parte ainda ficou para ser terminada, porque antes eles foram expulsos e depois esse colégio ele foi transformado em Santa Casa de Misericórdia, hospital, um pequeno período, escola de medicina, depois voltou a ser o Hospital São Zacarias, e a igreja ela ficou sendo observatório, e ficou esse observatório astronômico ali funcionando até a destruição do morro. E o povo, mesmo depois, mais de 100 anos depois da expulsão dos jesuítas, o povo não esqueceu. Quando o morro foi demolido, as pessoas ficaram super frustradas, porque tinha gente que realmente acreditava. E as somas, no livro do Lima Barreto, ele chega a detalhar o que as pessoas esperavam encontrar. Aqui eu separei um trechinho só para mostrar para vocês como era essa expectativa. Olha só. Consiste este tesouro de uma imagem de Santo Inácio de Loyola de ouro maciço, pesando 180 marcos. Uma imagem de São Sebastião e outra de São José, ambas de ouro maciço, pesando cada uma 240 marcos. Uma imagem de Santa Virgem de ouro maciço, pesando 290 marcos. A coroa da Santa Virgem de ouro maciço e pedrarias, pesando só o ouro 120 marcos. 1.400 barras de ouro de 4 marcos cada uma. 2.000 marcos de ouro em pó. 10 milhões de cruzados em moeda velha e 3 milhões de cruzados em moeda nova. Tudo em ouro, 11 milhões de cruzados em diamantes e outras pedras preciosas, além de um diamante de 11 oitavas, 9 quilates e 8 grãos, que não está avaliado. Além desses tesouros, foi também guardada uma banqueta do altar-mor da igreja, 6 castiçais grandes e um crucifixo, tudo em ouro, pesando 664 marcos. Quem não queria encontrar esse tesouro aí, né, pessoal? E bom, a lenda continuou. E isso mostra como é o poder, né, do ouro, do dinheiro, da cobiça nas pessoas, nos governantes, e como esse poder místico dos jesuítas, que eram quem tinham as fazendas, quem davam a comida, quem mandava e desmandava, teve um poder que mesmo com a ausência deles, sobreviveu. E aí a gente vê como é uma pena a gente não ter aí esse colégio dos jesuítas para reconstruir essa história. Então, uma parte do altar-mor, antes da destruição do morro, foi transportada e tombada pelo IPHAN e está ali na igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso, mas o morro ficou na imaginação. Então, se você quer descobrir mais sobre essa história de tesouro, sobre amores proibidos, sobre galerias subterrâneas, fica aí a dica de um dos nossos grandes autores, o subterrâneo do Morro do Castelo, parte aí da história não apenas do Rio de Janeiro, como do Brasil. Então, pessoal, não deixem de se inscrever no canal, deixem suas impressões, não apenas sobre essa obra do Lima Barreto, outras, contem aí, vocês conheciam essa história dos tesouros? Digam aí pra gente, vamos trocar, se inscrevam e até a próxima. Um forte abraço, tchau, tchau!